graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nosso estudo querigma da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, né? E eu tenho sido muito abençoado. Espero que você também esteja sendo muito abençoado nesses dias. Antes de nós darmos continuidade, vamos orar, né? Clamar ao Senhor para que Ele possa, nesse momento, né, que você separou para ouvir essa palavra, falar com você de maneira poderosa e específica nesta hora. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, fale aos nossos corações de maneira que seja compreensível, de maneira que nós possamos entender, de maneira que nós possamos compreender, ver na Tua luz. Ó Deus, que a luz do Senhor venha sobre nós de maneira poderosa. Ó Pai, eu oro para que cada um dos irmãos que está vendo, ouvindo neste momento, ó Deus, este vídeo, seja tremendamente abençoado. Pai, nos colocamos à disposição do Senhor para ouvirmos, para aprendermos, para sermos instruídos e direcionados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, na nossa aula passada, nosso estudo, nossa ministração, a última ministração, não sei se você teve a oportunidade de ver, de ouvir, nós falávamos acerca da justificação. Esse é o assunto que nós estamos tratando. Depois que Paulo fala sobre a questão do pecado, Paulo agora começa a falar sobre a questão da justificação. E Paulo deixa claro que o homem, ele é justificado pela fé e não pelas obras. E nós vimos que Paulo dá um exemplo disso no capítulo 4. E na aula passada nós falávamos sobre o capítulo 4, onde Paulo fala sobre Abraão. E por que Paulo fala sobre Abraão? Porque Abraão é o pai da fé, né? Nós vimos que foi com ele a primeira vez que a palavra crê, né? A expressão crê apareceu na Bíblia, foi a respeito de Abraão. E o capítulo 4 ele para falar disso. Na aula passada nós demos alguns exemplos acerca de Abraão. E antes de nós darmos continuidade, eu queria que você mais uma vez pegasse a sua Bíblia. Aí no capítulo 4 nós vamos apenas mostrar de que forma que Paulo colocou isso. Na aula passada nós demos alguns exemplos, mas eu quero apenas citar para você a forma como o apóstolo Paulo coloca isso dentro do capítulo. Então, se você ler do capítulo 1 ao no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, Paulo diz aqui que Abraão ele não foi justificado por obras. E o argumento dele é simples. Olha lá o que ele diz no versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que Abraão creu, e por meio da sua fé, a sua fé lhe foi atribuída como justiça. De maneira tal que não tem nada a ver com o que Abraão fez. Não tem nada a ver com a obra que ele fez, mas tem a ver com a fé que ele teve. Você sabe, irmãos, eu sei que nós falamos isso na aula passada, mas é importante que você entenda o porquê que ele usa Abraão e de que maneira isso pode afetar a nossa vida. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Gálatas, queria que você abrisse lá, pega a sua Bíblia e abre em Gálatas. Vamos ler um pouco mais sobre isso. Gálatas capítulo 4, no verso 22. Olha o que diz a palavra de Deus sobre Abraão. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Sabe, Paulo, então, ao falar sobre isso, ele está dizendo algo para nós, aqui na carta aos Gálatas, que existiam 2 mulheres, uma era Agar, a outra era Sara.
Com Agar, Abraão teve, os irmãos sabem, teve Ismael, mas com Sara ele teve Isaac. Você sabe, Sara e Agar aqui, elas também são símbolos importantes ao nosso entendimento. Em outras palavras, Agar representa o Monte Sinai, diz a Bíblia, a lei. Agar é um símbolo da lei. Já Sara é um símbolo do quê? É um símbolo da graça. Sara representa a graça. Você sabe, uma coisa interessante é que quando você coloca essas duas mulheres aqui, você então olha para Abraão e você percebe que Abraão teve filho com as duas, mas quem representa Abraão? Abraão representa a fé. Como eu disse para você, tão importante quanto crer é colocar a fé no lugar certo, é colocar a fé na coisa certa. Em outras palavras, se Abraão, que é a fé, né, é colocado em Agar, que é a lei, se eu coloco a minha fé na lei, o resultado é esforço. O resultado é quem? É Ismael. Mas se eu coloco a fé na graça, no favor imerecido, que é Sara, o resultado é Isaac. É o filho da promessa, que não é fruto de esforço humano. E é exatamente o que ele coloca. Agora, volta lá para Romanos, no capítulo 4. Paulo continua, então, mostrando isso para nós. A partir aqui do verso 9, ele fala: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre o circunciso ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, então, como essa fé foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ele era incircunciso. Paulo está se referindo que está dizendo o seguinte, que quando Abraão foi circuncidado, os irmãos lembram, na verdade, quando ele foi justificado, ele ainda não era circuncidado. O que significa que não foi baseado no que ele fez. O que Paulo está dizendo? Que a nossa justiça, a nossa justificação não é pelo que fazemos, não tem a ver com a circuncisão, não tem a ver com mérito, mas tem a ver com o quê? Com graça, graça de Deus. Entende o que eu estou falando? Depois, apenas recapitulando, no verso 3 ele fala o seguinte: não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante o quê? A justiça da fé. O que significa o seguinte, que Abraão também não foi justificado pela lei. Então perceba, Abraão não foi justificado por obras, Abraão não foi justificado pela circuncisão e Abraão não foi justificado pela lei. Abraão foi justificado pela graça. Você sabe, se fosse para Abraão ser justificado pela lei, Deus iria chegar nele e falar: Abraão, é o seguinte, se você fizer isso, se você cumprir, eu então vou te dar um filho. Mas não foi isso que aconteceu. Deus não colocou condição para Abraão. Deus não falou que existia que a promessa só seria feita se ele fizesse. Não, a promessa aconteceria se ele cresce. Em outras palavras, não é pelo que eu faço. Percebe o que eu estou falando? Não tem nada a ver comigo. Em outras palavras, não olhe para você. Não olhe para você. Pede, ele vai te dar. Pede, ele vai te dar independente de você. Pede, ele vai te dar independente da sua obra. O problema de muitas pessoas de não receberem da graça, não receberem de Deus, é porque estão o tempo todo achando que é baseado no que elas fazem. Estão o tempo todo, e aí procuram em si, né, às vezes méritos para ter, mérito para obter e não encontra. E não vai encontrar mesmo. Percebe? Então, Deus não espera que você faça por merecer. Deus dá de graça. A Bíblia fala que ele creu. E porque ele creu, isso lhe foi atribuído como justiça. Percebe? Em outras palavras, Abraão foi justificado pela fé. E a nossa fé depende inteiramente de Deus. Inteiramente do poder de Deus. É o que a Bíblia fala. Você sabe, a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que significa crer contra a esperança? Significa que ele nem podia esperar. Que ele nem podia achar que isso iria acontecer. Por quê? Porque ele não podia ter filhos. O milagre não podia de fato acontecer na vida dele. Mas ele creu contra a esperança. Há uma diferença, meu irmão, entre fé e esperança. Sabe, esperança é aquilo que pode acontecer. Esperança é quando você pode esperar que aconteça, mas a fé não. A fé já não tem mais esperança. O que Abraão podia esperar? Nada. Abraão não podia esperar um filho. Por isso, Abraão naquele momento teve que exercer fé. E a fé, ela é crer contra a esperança. Você sabe, Paulo nos mostra então, através da experiência de Abraão, que a fé é um atributo indispensável em todo homem, para que ele possa experimentar da graça de Deus. Essa que é a verdade. E é por meio dessa fé
que todos nós podemos ser justificados. Sabe? Então acredite em mim, é por meio da fé. Mas não é qualquer fé, é a fé de Abraão. E a fé não é colocada em qualquer lugar. Percebe? Não é nas obras. Não é aquela história, não, eu creio que se eu fizer, Deus vai fazer. Se você falar assim, você está colocando a sua fé em H. Você está colocando a sua fé na lei. Percebe o que eu estou falando? E colocar a fé na lei é depender de você. E o resultado vai ser Ismael. Mas quando você crê que independente de você, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Você está colocando a fé na graça. A fé em Sara. E o resultado vai ser Isaac. Vai ser o filho da promessa. A promessa de Deus. Então vai se cumprir sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ok. Fechamos então o capítulo 4. E nós agora vamos entrar no capítulo 5. Sabe, o capítulo 5, ele é talvez eu sei que tudo eu falo que é muito importante, o mais importante. Mas acredite, o capítulo 5 ele é poderoso. E sabe, o capítulo 5, ele agora, Paulo vai aqui colocar alguns fatores muito importantes relacionados à justificação. Perceba, primeiro Paulo fala como que o Senhor nos justificou. Depois Paulo nos dá um exemplo de justificação. Agora, Paulo vai trazer aqui pormenores dessa justificação, podemos assim dizer. E a primeira coisa que Paulo fala é que a justificação, ela traz consigo alguns frutos. Você sabe, qual que é o resultado da justificação? Qual que é o resultado de crer? Qual que é o resultado de você ter fé? Uma vez que você creu, isso lhe foi atribuído como justiça, e você agora é justo diante de Deus. O que isso pode significar na sua vida? E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Olha o que diz, então pega a sua Bíblia, capítulo 5 de Romanos. Uma vez que nós somos justos, uma vez que somos justificados, qual que é o resultado dessa justificação? Paulo fala o seguinte, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, primeira coisa que Paulo fala, uma vez que eu sou justo, uma vez que eu sou justificado, o resultado disso é o quê? Paz. Eu tenho paz com Deus. E sabe, é o que eu falei para você. Antes nós tínhamos uma dívida. Antes nós vivíamos uma vida de preocupação. Antes nós ficávamos o tempo todo acusados. E às vezes quando coisas ruins aconteciam conosco, nós já atribuímos isso ao que fizemos, já viu? É horrível você viver assim. É horrível você ver o tempo todo, né, achando que uma hora ou outra Deus vai te castigar por tudo que você fez. Uma hora ou outra a ira vem sobre a sua vida. Uma hora ou outra o julgamento vem e você então vai sofrer, vai padecer. E aí tudo que acontece você atribui a isso. Isso é uma vida sem paz. Sabe o que é uma vida com paz? É quando você é justo. E aí você sabe que se você é justo diante de Deus, você não tem que preocupar-se com a ira, com o julgamento, com o que virá sobre você. Por quê? Porque você agora tem paz. Não há dívida. Você pode chegar a Ele em qualquer momento. E nada, sabe, se tem algo que é importante na nossa vida, é essa condição de paz. Eu tenho paz. Eu não vivo acusado. Eu não vivo o tempo todo debaixo de condenação, de julgamento. Eu tenho paz com Deus. E sabe, eu tenho paz e sei que as coisas acontecem na minha vida. E o que acontece é pela graça, é favor. Mas até aquilo que acontece muitas vezes de ruim, eu não atribuo isso ao que eu fiz, deixei de fazer. Eu permaneço debaixo da graça. Então você sabe, quando você tem revelação de que você é justo, você tem paz. Você pode levantar a mão para o céu bem alto e falar, eu tenho paz com Deus. Eu acordo todos os dias em paz. Eu acordo todos os dias e eu sei que meu dia é um dia cheio de paz. E eu vou ter uma vida de paz. Ô, irmãos, a paz é importante na nossa vida. E é isso que Ele quer nos dar. Mas a segunda coisa, vamos continuar lendo. Não, primeiro Paulo fala que a justiça, essa justificação não trouxe paz. Mas o que mais que ela nos trouxe, pastor? Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Olha o que diz a Bíblia. Acesso. Significa que agora eu posso entrar. É como se eu precisasse de uma senha para entrar em algo. Sabe quando você tem que ter acesso, você tem que ter uma senha? Você antes não podia entrar, mas agora você pode.
Você antes não podia experimentar, mas agora você pode, porque foi te dado acesso. E aí o que Paulo diz? Você agora tem acesso pela fé ao quê? A esta graça. Uau! Na qual nós estamos firmes. Oh, irmãos, presta atenção. Então, primeiro Paulo fala, eu tenho paz. Depois Paulo fala o seguinte, eu tenho acesso à graça. Você sabe o que é ter acesso à graça? É ter acesso à esfera da graça. Significa que agora você está debaixo da graça. Você sabe, antes você estava debaixo do pecado, você estava debaixo da condenação, você estava debaixo da ira. Mas olha a mudança. É drástica. Sabe, de condenado, debaixo da ira, de julgamento, agora para uma esfera de graça. Significa, irmão, estar nessa esfera da graça, significa que agora você pode experimentar, você pode desfrutar, você pode comer, é seu, está ali à sua disposição. Significa que você pode, sabe, você pode acessar. Você sabe, irmãos, não é fácil você viver esse acesso, sabia? Não é fácil. Não é simples, por quê? Porque muitas vezes é aquela coisa, sabe quando você tem acesso a coisas que você fica, sei lá, nossa, eu posso, é meu mesmo, é direito. Eu lembro, aconteceu algo comigo no ano passado, eu ganhei, né, eu e minha família toda, ganhamos de um discípulo as férias, né, ele decidiu nos dar nossas férias e ele nos levou para um resort, né, um resort muito bom, né, 5 estrelas, e lá era tudo all inclusive, né, tudo de graça. E eu nunca tinha ido para um lugar assim, né, onde tudo é de graça, e eu confesso para os irmãos que tanto eu como a minha família ficamos assustados, né, porque às vezes está acostumado a ir para determinados lugares, chega lá, tudo é pago, aí você fica controlando, não menino, não come isso aí não, né, não pega, cuidado com a água lá do frigobar, não bebe demais, porque depois tem que pagar. Sabe, isso é uma vida terrível, né? Você ficar o tempo todo controlando, o tempo todo com medo, não vou dar conta. Mas aí ele nos levou para um lugar e quando nós chegamos lá, colocamos uma pulseirinha, e aí ele já chegou, né? Ele já chegou lá no lugar lá, já pediu, né, uma bebida, um café, um negócio. Eu falei, mas não tem que pagar não, depois que você coloca essa pulseira, você entrou aqui para dentro, é tudo de graça. Falei, pela madrugada, que coisa, esse é o céu. O céu parece com isso, meus irmãos. Sabe, tudo de graça. Você comia um negócio de graça, o menino podia comer o que quisesse, era comendo o dia inteiro, bebendo, que trem, aquela coisa, tudo, né? Eu falei, que maravilha. Aquela hora eu falei, certamente isso aqui é muito parecido com o que o Senhor reserva para nós. O Senhor reserva para nós isso, irmão. Sabe o que é a esfera da graça? É all inclusive. É tudo seu. Ele te dá. Sabe? Você pode pegar, você pode ir lá, você não tem que ficar preocupado se vai ter que pagar depois, você não tem que ficar preocupado, não, é seu direito. Você tem livre acesso. A justificação, ela te dá acesso. Paulo está dizendo o seguinte, foi colocado uma pulseirinha, o nome dessa pulseirinha é justo. E porque essa pulseirinha foi colocada, você tem acesso à graça, e você pode experimentar do que você quiser. Eu sei que isso parece estranho, eu sei que alguns ouvem isso e ficam, nossa, não pode ser assim, mas é seu, ele conquistou, e ele quer que você desfrute, experimente, sabe, não desfrutamos mais, não experimentamos mais, não temos, sabe, muitas vezes, por quê? Porque não temos a revelação de que é nosso, que eu posso pedir, porque às vezes nós temos vergonha, mas eu não vou pedir isso para Deus, porque eu não estou merecendo, porque eu não fiz por onde, porque eu não fiz nada, mas deixa eu te falar, é seu. E sabe, eu confesso para você, quando eu cheguei nesse resort, eu fiquei assim, porque eu não gastei nada, né? Esse discípulo meu que deu tudo. E sabe, o que era melhor não saiu do meu bolso. Eu não paguei nada, mas podia desfrutar de tudo. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus é como esse discípulo meu. Foi lá e pagou. E te deu, falou, pode ir lá, desfruta, é seu por direito. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. A graça é assim. E ela se manifesta na sua vida dessa forma. Você pode experimentar, você pode desfrutar. Por causa dessa graça, você pode ter aquela sensação, perdoe a expressão, talvez vai soar estranho, mas você é meio cara de pau. Sabe aquele cara de pau que pede, independente dele, que sabe quem ele é, que tem acesso.
E você sabe qual que é o problema? O problema é que quando você encontra pessoas assim, já viu? Sempre tem aqueles que se levantam. Ah, mas o fulano de tal não tem nem vergonha na cara. Nem fez por onde está lá. Pois é, nem fez por onde está lá. Sabe por quê? Porque ele experimentou da graça. Ele sabe o que é graça. Pessoas que não fazem por onde, mas estão lá. Desfrutam de coisas que outros não desfrutam. Têm acesso a lugares que outros não têm. Porque entenderam a graça. Porque entenderam o favor. E outros ficam olhando, querem estar lá, cheios de inveja. Como o fulano não tem nem vergonha de estar lá? Pois é, meu irmão, ele só entendeu a graça na vida dele e está desfrutando daquilo que é para você também. Mas que infelizmente você prefere acusar, prefere condenar, prefere ficar com inveja e, sabe, e falar do que ir lá e desfrutar do que o outro está desfrutando. Porque Deus também reservou para você. Essa é que é a verdade. Percebe? Essa que é a verdade. Então entenda o que é a graça. Experimente da graça. Desfrute da graça. Receba a graça. Sabe por quê? Porque você tem acesso à graça. Essa que é a verdade. Mas sabe o que mais? Paulo não para por aí. Aí Paulo fala, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E a terceira coisa que Paulo fala, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Uau! Presta atenção. Primeiro, eu tenho paz com Deus. Segundo, eu tenho acesso à graça. E terceiro, eu posso me gloriar na esperança da glória. Sabe o que significa isso? Eu tenho que explicar isso para você. Porque talvez se você ler isso, você não sabe. Você tem que entender. Sabe o que é gloriar? Paulo coloca aqui. Sabe, é a palavra, a tradução que talvez mais caberia aqui, de maneira que nós vamos entender, é gabar. Se gabar. Já se gabou de algo? Sabe o que é se gabar? É quando você, às vezes, fala, né, de alguma forma, você quer mostrar aquilo que você tem acesso, aquilo que é seu. E você se gaba disso. E você gosta, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, talvez alguns não vão gostar muito, mas para você entender. Então, os irmãos sabem, eu sou pastor aqui, né, na Igreja Videira. Por enquanto eu estou pastoreando aqui, né, aqui em Goiânia. Quando eu falo por enquanto é porque um dia, né, eu serei enviado. Talvez você vai estar vendo esse vídeo no momento em que eu já fui, não sei. Mas eu sou pastor aqui em Goiânia hoje, lidero uma rede de jovens. E todos os anos, né, nós temos aqui alguns eventos que nós fazemos com a rede de jovens. Um deles é a Holy Fest. É um evento que já tem muito tempo. A Holy Fest, e a Holy Fest nós temos, né, dois momentos importantes aqui na nossa Holy Fest. Um momento é a nossa conferência, onde nós temos, né, pregações, louvor, adoração. E isso sempre acontece no feriado de carnaval. E o segundo momento são as Olimpíadas, né, nossas Olimpíadas radicais, onde nós vamos para um clube. Né, hoje é um maior evento esportivo amador que tem aqui no estado de Goiás. E nós levamos, né, todos os nossos jovens ali para o clube e ali nós disputamos, né, várias Olimpíadas, todos os pastores de jovens, todas as redes, enfim. E no final, nós sempre temos a premiação para a rede campeã. Tive o privilégio de ser campeão por 5 anos. Né? Nenhuma rede conseguiu esse feito. Né? Nós já temos 5 troféus da nossa rede. E eu mesmo posso dizer, não tem nada a ver comigo, porque eu mesmo nem jogo nada. Na verdade, são os irmãos que jogam, né? Minha rede que, graças a Deus, sempre, né, gosta muito e se envolve bastante. E nós ganhamos por 5 anos. Né? Esses 5 anos, nós hoje somos pentacampeão. Então, você sabe, eu sei que nós estamos falando de uma competição, é verdade. Mas por que eu estou falando para você? Porque é isso que é se gabar. O que é se gabar? É quando você pode se gabar de ser campeão. É quando você pode se gabar de ter ganhado. As pessoas geralmente não gostam de quem se gaba. Ah, eu ganhei 5 vezes, ganhei 5 anos. Ah, meu time é melhor que o seu. Ah, não sei o quê. E tem pessoas que não gostam muito de ouvir isso. É verdade. Mas é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de se gabar. Mas se gabar de quê? Sabe? Se gabar na esperança da glória. Paulo está dizendo o seguinte, que você pode se gabar porque um dia, acredite em mim, um dia você de fato será tal qual ele é.
tal qual o Senhor é. Um dia nós seremos glorificados. Um dia nós vamos experimentar de fato dessa glória. Um dia nós seremos de fato a expressão, nós expressaremos Cristo como Ele é. E você sabe uma coisa interessante? É que as 3 coisas que eu falei aqui para você, elas têm a ver com a plena salvação de Deus. Primeiro, justificados, pois temos paz. A paz tem a ver com o nosso passado. Eu hoje posso dizer que tenho paz com Deus. Antes eu era inimigo, agora eu tenho paz, não é verdade? E aí, no presente, eu tenho acesso à graça, a desfrutar da graça. Mas eu posso me gabar. Me gabar de quê? De que um dia, no futuro, eu serei, então, glorificado. Eu serei igual a Ele. Em outras palavras, eu posso me gabar. Eu posso me gabar diante do inimigo. Sabe por que você pode se gabar diante do inimigo? Porque é isso que o diabo queria. O tempo todo o diabo quis ser como Deus. O tempo todo o diabo quis ser igual a Deus. Mas hoje nós podemos, nós temos a imagem. Eu sei que ainda não foi manifesto, mas um dia vai ser. E você pode chegar nele e falar, um dia eu serei tal qual ele é. Um dia eu vou ter a imagem dele. Um dia eu vou ser parecido com ele. Um dia eu vou ser tudo que você não foi, não conseguiu. Por isso, você pode se gabar diante do inimigo. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu posso me gloriar na esperança da glória. Oh, irmão, você é tão poderoso. Mas aí, Paulo continua. E no verso 3, olha o que ele diz. E não somente isso. Agora, é interessante. Paulo é um gênio na escritura. Então, presta atenção. Então, primeiro, Paulo nos coloca para cima, né? Naquele sentido de, uau, graça, glória, paz, que negócio. Só que aí, presta atenção. Aí vem o mas, né? Aí ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Fala, epa, Paulo. Ah, não, Paulo, estava tão bom. Me gabar de ser campeão, né? Paz com Deus, acesso à graça. Agora você vem falar de tribulação. Pois é, irmão. Mas você sabe, a palavra de Deus é tão preciosa e ela é tão profunda. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você não tem que se gloriar só na esperança da glória. Mas você também tem que se gloriar nisso aqui. Olha o que ele fala. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas aí Paulo fala, por que eu posso me gloriar na tribulação? Por que eu posso me gloriar na pressão que eu estou passando? Por que eu posso me gloriar na situação que eu estou vivendo? Paulo fala. Paulo responde o seguinte, sabendo que a tribulação, a situação que eu estou passando, ela produz perseverança. Sabe por que você pode se gloriar na situação que você está vivendo? Você pode se gloriar porque essa situação que você está vivendo, ela vai produzir em você perseverança. Quando você passa pela tribulação, quando você passa pela situação difícil, aquilo produz em você perseverança. Sabe, perseverança de alguém que crê, que acredita, que vai até o fim, que sabe que aquele momento é só um estado, como Paulo mesmo diz, a sua leve e momentânea tribulação é leve, é momentâneo, é pouco, se comparado à glória que há de vir, se comparado ao que você vai viver, ao que você vai experimentar. Meu irmão, o que vivemos, passamos, eu sei, as situações difíceis, mas eu quero te falar, se comparados à glória que há de vir, é leve, é momentâneo, é pouco e vai passar. Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo hoje. Estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma crise. Essa crise, né, na área da saúde trouxe consigo uma crise na área financeira também. E aí muitos entram em crise e ficam, às vezes, preocupados, o que vai ser, o que vai acontecer. Mas, sabe, é um momento, é uma situação, mas vai passar. E quando passar, o que vai gerar em nós, em mim, em você, é uma sensação de aqueles que perseveraram. E Paulo continua dizendo, e a perseverança produz experiência. Quando você persevera, quando você vai até o fim, isso gera em você experiência. Troca a palavra experiência por realidade. Realidade. Sabe o que significa isso? Eu tenho realidade. Irmãos, deixa eu falar para você. Olha, eu não sei, né? Nós cremos e acreditamos que Jesus voltará nos próximos, né? Jesus está voltando. Está prestes à sua volta. Essa que é a verdade. Mas vamos supor que ele não volta talvez nos nossos dias agora. Né? E aí nós vamos envelhecer. E vamos ter depois
né? Às vezes você já tem filhos, netos, outras gerações virão. Mas você vai poder falar para aquelas gerações: eu passei lá pela pandemia do coronavírus, por aquele tempo, por toda aquela situação, e nós perseveramos em fé, e nós não paramos, nós continuamos, nós fomos até o fim. E isso produziu em nós, sabe o quê? Experiência. Isso produziu em nós realidade. As pessoas podem até duvidar do que você fala, mas tem uma coisa que elas não podem tirar de você: as suas experiências, o que você viveu com Deus. E aí Paulo continua: e a experiência produz em nós esperança. Esperança de que um dia ele virá. Esperança de que um dia a promessa se cumprirá. Esperança de que um dia tudo que ele falou acontecerá de fato. E o verso 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo diz: sabe por que você não se confunde? Sabe por que a esperança não confunde? Porque o amor foi derramado, colocado, outorgado, foi dado. Esse amor foi colocado em nossos corações. E aí Paulo fala: sabe qual que é a prova desse amor? Sabe por que você pode crer nesse amor? Sabe por que você pode esperar e desfrutar desse amor? Paulo diz: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus... Aí o verso 8, irmãos, o verso 8 ele é fenomenal. Olha o que diz o verso 8. Mas Deus prova, presta atenção, Deus prova. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando: o amor foi colocado, foi outorgado, mas ainda assim você talvez duvida. Muitos ainda duvidam desse amor. Aí ele fala: para você que tem dúvida desse amor, eu quero te falar: Deus morreu quando você ainda era pecador. Deus morreu quando você ainda era fraco, ímpio. Para você que duvida desse amor, eu quero te falar. E aí Paulo fala no verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando que Deus prova que nos ama. Você sabe, o amor de Deus não é algo teórico, não é algo apenas, poético, algo que foi falado, né? Não é algo que foi apenas dito. Esse amor é prático. O que Paulo está dizendo é que o amor de Deus por mim e por você foi prático. Ele não apenas disse que amava, ele provou que amava. Ele demonstrou o seu amor. E como? De que forma que ele demonstrou esse amor? Ele provou na cruz. Cristo morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Se ele morreu quando éramos pecadores, se ele morreu quando éramos inimigos, o que dirá de hoje? Se quando você era inimigo, ele provou o amor para com você, meu irmão, eu quero te falar, esse amor permanece hoje e eternamente. E se tem algo que você não pode duvidar, é desse amor. É por isso que a Bíblia fala: Deus prova. Deus provou o seu amor. Deus mostrou o seu amor. É por isso que você sabe, deixa eu te falar uma coisa poderosa. Como eu disse para você, tão importante quanto crer é colocar a fé no lugar correto. Você sabe, quando nós colocamos a nossa fé nesse amor, nós temos que entender isso. E é interessante, porque Paulo fala o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato. Guarda essa palavra, fato. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: que o amor de Deus é provado por uma situação, por algo que ele fez. Paulo está dizendo que o amor dele foi provado na cruz. E é por isso que nós podemos crer. É por isso que a nossa fé tem que ser colocada no fato. Que fato? O fato de Cristo ter morrido quando eu e você ainda éramos pecadores. Então, nós temos que colocar a nossa fé no lugar correto. Por que eu te digo isso? Porque muitas pessoas colocam fé nas circunstâncias. Colocam fé na situação que está passando. Coloca fé no que está vivendo. Não olhe para você. Não olhe para o que você está vivendo. Não olhe para a situação. Não olhe para a circunstância. Olhe para o fato. Que fato? Cristo morreu quando você ainda era pecador. Quando nós colocamos a nossa fé nesse fato, uau, algo poderoso acontece.
Você sabe? Vou explicar para você usando uma ilustração que eu ouvi do meu pastor. Né? Ele diz que certa vez foram dar uma volta no bosque. 3 personagens. A fé, o fato e a circunstância. E aí, eles foram passear pelo bosque e, de repente, eles se depararam ali com uma pinguela. Não sei se você sabe o que é uma pinguela, mas aqui no Goiás, nós chamamos de pinguela aquelas pontes, que é só uma madeira, né? Só um pedaço de pau que é colocado e só dá para passar uma pessoa por vez. E aí, não tinha como passar os 3 de uma vez, eles tiveram que decidir quem ia na frente, quem ia no meio e quem ia atrás. E aí, o que acontece? Acontece que o fato tomou logo à frente e falou, olha, eu sou mais velho, porque eu aconteci há 2000 anos atrás. Então, como eu aconteci há 2000 anos atrás, eu nasci há 2000 anos atrás, é o seguinte, eu vou na frente. E aí ele virou para a fé e falou, fé, a fé ela era um pouco mais inconstante, instável, e ela precisava de ajuda. E aí ele virou para a fé e falou, fé, olha para mim. Se você olhar para mim, você vai conseguir passar tranquilamente em cima dessa ponte. Ok? E aí o fato foi na frente. E aí a fé veio logo atrás. E a fé estava olhando para o fato. Que fato? Cristo morreu há 2000 anos atrás, quando eu ainda era pecador. Cristo morreu por mim. Ele morreu por mim. E eu estou crendo nesse fato. O amor dele é provado por o que ele fez, por aquilo que ele provou lá na cruz. E a fé estava olhando para isso. Mas de repente veio a circunstância. A situação lá atrás. E a circunstância veio. A circunstância estabanada. E ao andar ali naquela ponte, a circunstância começou a ficar meio que cambaleando. De repente, a circunstância grita, fé, me ajuda, salva, olha para mim. E a fé tira os olhos do fato e olha para a circunstância. Sabe qual que é o resultado? Ela cai. E sabe por que eu estou te contando essa história? Porque é exatamente isso que acontece conosco. Sabe, deixa eu falar para você. Enquanto você estiver olhando para o que Cristo fez, crendo no seu amor, e o amor dele é independente do que você está passando, você permanece andando em fé. Sabe quando muitos caem da fé? É quando tiram os olhos do que Cristo fez e começam a olhar para si mesmos, começam a olhar para a circunstância, e começam a olhar para a situação, e começam a olhar para o que está vivendo, e infelizmente, nessa hora, eles caem. E é triste quando isso acontece. É triste quando você vê um homem, uma mulher, de fé, caindo na fé, simplesmente porque não colocou os olhos no lugar certo. Você sabe, deixa eu falar para você, eu quero encerrar falando isso. Deus provou o amor para conosco no dia que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Coloque a sua fé nisso e você vai permanecer andando em fé, crendo que você é justo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que você possa ter uma noite abençoada, em nome de Jesus.